Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão das Brainstorms. O tema de hoje é Mindfulness e meditação e como costumamos fazer, vamos ter uma parte de exposição em que o nosso orador José Carlos Lopes vai falar sobre este tema e depois temos espaço para perguntas de toda a gente que está a participar. Vou passar a apresentar o nosso orador. Portanto, o José Carlos Lopes é responsável pelo Gabinete para a Qualidade e Inovação Pedagógicas do Departamento de Física da Universidade de Aveiro. É formado tanto em Física como em aplicações de Mindfulness e José tem colaborado ao longo da vida com a área de saúde com o objetivo de incorporar alguns princípios e benefícios da Mindfulness nessa esfera. E recentemente tenta também incorporar a ideia dos cuidados contemplativos no ambiente universitário através de um projeto de apoio académico e psicológico ao estudante, onde se compromete a, passo a citar, ouvir sem agenda. José, quando estiver pronto, pode começar. Ok, obrigada. Muito bem. Olá a todos. Eu queria começar por agradecer na pessoa da Mariana Moreira o convite para fazer esta palestra. Quero naturalmente agradecer às pessoas que estão a assistir ou que viram a assistir esta palestra no YouTube. E queria também felicitar o Clube de Estudantes do Técnico por esta iniciativa de dar relevo aos problemas psicológicos dos estudantes universitários, que não são só do técnico e não são só os portugueses, nestes tempos de pandemia que têm tido problemas derivados desta situação. E não só dar relevo a esses problemas, como também fazer alguma coisa para debelar esses mesmos problemas. Então, eu gostava agora de partilhar o ecrã para começar a exposição sobre este tema que me foi sugerido, sobre Where is my mind? Mindfulness e meditação. Nas últimas décadas do século XIX, um erudito de língua Pali, que é uma língua parecida com o sânscrito, chamado Rhys Davis, usou a palavra mindfulness para traduzir para inglês a palavra sati, que aparece na expressão sama sati, que significa right mindfulness, ou a mente ativa e vigilante. Esta expressão aparece no cânon budista em Pali, que foi posto em escrito no século I antes da Era Comum, sendo que Buda viveu no século V antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Podia ter escolhido, para traduzir sati, podia ter escolhido outras palavras, como attention, awareness, recollection, presence. Um professor que eu tive, que é professor da Universidade de Oxford, de Mindfulness na Universidade de Oxford e de Estudos Budistas, disse que a tradução mais exata seria present moment recollection. Nas línguas latinas, usa-se expressões como atenção plena ou consciência plena, as expressões equivalentes a esta. E pela mesma altura da tradução de Rhys Davis, o grande psicólogo americano William James referiu-se a esta faculdade de voluntariamente trazer a atenção vagueante para o momento presente, fazer isto de forma repetida. Ele não usou a palavra mindfulness, mas isto está muito ligado às instruções de mindfulness. E disse mesmo que uma educação que melhorasse esta faculdade seria a educação por excelência. Ok, nós podemos pensar, então, onde é que está a novidade? A novidade está que, um século depois, em 1979, o americano John Kabat-Zinn criou um programa para doentes de condor crónica, doentes em ambulatório, na Escola Médica da Universidade de Massachusetts. E esse programa para doentes de condor crónica consistia na prática de meditação mindfulness. Não é? Reparem que as duas palavras aparecem juntas, meditação e mindfulness. Portanto, ele começou em 79, publicou este artigo em 1982, e este programa veio mais tarde a ser conhecido como MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que é um programa de 8 semanas.
John Kabat-Zinn, ele era professor na escola de medicina. Muitas pessoas pensam que ele era médico. Ele não era médico. Ele era doutorado em biologia molecular. E penso que a razão porque ele conseguiu levar a cabo um programa tão ousado como criar um programa baseado em meditação numa instituição respeitável, um programa tão ousado, deve-se em parte, se calhar, estou a especular, ao facto de ele ter feito doutoramento com um prémio Nobel da Medicina, Salvatore Luria. O primeiro estudante de doutoramento de Salvatore Luria também ganhou um prémio Nobel da Medicina, é o conhecido James Watson, da dupla hélice. E, portanto, acho que o John Kabat-Zinn teria um certo prestígio intelectual e, portanto, imagino que isso ajudou a que ele tivesse criado o Centro para Mindfulness em Medicina, Cuidados de Saúde e Sociedade, portanto, uma divisão do Departamento de Medicina, uma divisão para a prevenção e a medicina, da medicina preventiva e comportamental. Ok, 10 anos depois disto, 20 anos depois disto, desculpem, uns psicólogos interessaram-se por adaptar o programa do Kabat-Zinn, o MBSR, para doentes com depressão. E a partir deste ano, quando publicaram este livro, que é um manual para profissionais, as palavras de mindfulness e depressão começaram frequentemente a aparecer juntas. Uns anos depois, o Kabat-Zinn juntou-se a estes 3 autores e escreveram um livro para o grande público, para como poderiam usar mindfulness para lidar com a depressão. Bom, depois isto foi tendo muito relevo na comunicação social. Em 2014, a revista Time dedicou uma capa à revolução da mindfulness. A revista Scientific American também no mesmo ano, 2014, dedicou uma capa à neurociência da meditação. O número de artigos artigos científicos com a palavra mindfulness cresceu exponencialmente. Fizeram-se investigações de todo género, de neurociências. Aqui uma imagem de um grande neurocientista que eu vou referir mais à frente, o Richard Davidson, e que mesmo não percebendo nada de ressonância magnética funcional, é possível ver que o cérebro de um perito, de uma pessoa experiente em meditação, é bastante diferente do cérebro de uma pessoa que está a começar. A revista Nature dedicou um artigo à neurociência da meditação, mindfulness, e dizia, isto é em 2015, e dizia que os recentes estudos de neuroimagem começaram a desvendar as áreas do cérebro e as redes que servem de mediação nestes efeitos positivos, mas, no entanto, ainda não se percebe muito bem quais são os mecanismos neurais que estão subjacentes. Deixa eu perguntar, okay, mas afinal, o que é mindfulness? Bom, eu gostava de dar a palavra ao John Kabat-Zinn, mas gostava de deixar bem vincado que, quando falamos de mindfulness, não estamos todos necessariamente a falar da mesma coisa, como acho que vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas então, dando a palavra ao John Kabat-Zinn, ele diz isto. My working definition, or what I call operational definition of mindfulness, is it's the awareness that arises through paying attention on purpose in the present moment, non-judgmentally. And then I sometimes put in the service of self-understanding and wisdom. Portanto, o que ele diz é que é uma awareness, é um estar ciente, que surge através de prestar atenção deliberadamente, de propósito, no momento presente e de forma não julgadora. E acrescenta ao serviço da autocompreensão e da sabedoria. E eu queria notar que ele não diz ao serviço da produtividade. Okay? Então, nesta definição, é possível nós vermos que há 4 aspectos. Há o prestar atenção à experiência no momento presente, deliberadamente. Há a relação com a experiência, nós relacionamos com a experiência de forma não julgadora. Há a relação com quem experiencia, com a própria, da pessoa consigo mesma, que tem que ver com a autocompreensão e autocompaixão. E há uma compreensão da natureza da experiência e de quem experiencia, que nós podíamos chamar esta compreensão, podíamos chamar sabedoria.
Okay. O John Kabat-Zinn também diz muitas vezes que a meditação mindfulness é uma maneira de ser, uma maneira de estar. Não é um concerto rápido, não é um penso adesivo que se põe. Ele até usa uma expressão, assim, à primeira vista um bocado arrevesada, que a meditação mindfulness implica uma rotação ortogonal da consciência ou de perspectiva. Bom, o que é que isto quer dizer? Está-se a referir aos polarizadores de luz. Se tivermos dois polarizadores cruzados, nós não conseguimos ver através dos dois polarizadores. Portanto, temos que fazer uma rotação de um dos polarizadores de 90 graus para conseguirmos ver. Ok. E num célebre programa de uma televisão pública americana uma série chamada Healing and the Mind, 1993, ele, a certo passo, é um programa de 45 minutos dedicado ao MBSR, e a certo passo ele diz isto. Learn to be comfortable within the pain or within the anxiety, it's going to change it completely. And you see, you're not trying to make it go away. This is a fundamental point. And people think, well, I'll come here and it'll make all my stress go away. We're not saying make your stress go away at all. What we're doing is saying actually move into the stress and begin to look at it, look at the pain, look at what the mind's reaction. Okay? Muitas vezes as pessoas pensam que a redução de stress é a eliminação do stress. E ele diz muito claramente, we don't want to make stress go away. Ok. Learn to... Ok. Então, as pessoas podem perguntar, ok, qual é a eficácia destes programas baseados em mindfulness? Bom, em 2015, uma revisão sistemática e meta-análise só de estudos randomizados e controlados dizia o seguinte: as provas indicam que o MBSR e o MBCT, aquele programa para a depressão que eu referi há pouco, estão associados a melhorias com tratamentos coadjuvantes em diversas condições de saúde, nomeadamente a depressão, a distúrbios de depressão e de ansiedade e outros distúrbios mentais. Okay. Richard Davidson, que era aquele autor daquelas imagens de ressonância magnética funcional do cérebro que eu referi há pouco, esteve no célebre Fórum de Davos, na Suíça, em 2015, tal como o John Kabat-Zinn também esteve nesse fórum. E quando lhe perguntaram sobre a eficácia destes programas baseados em mindfulness, ele diz o seguinte: if the impact of mindfulness practice was restricted to the periods of formal practice, it wouldn't be very interesting. It would be like taking a drug which then had its effects dissipate. We're really interested in the longer term consequences of these practices. And so there is a lot of scientific research that's now going on to investigate its impact on well-being, to investigate its impact on certain aspects of health. And this work is really at a very, very early stage. And I think it's important not to overpromise and oversell the state of the research at this point in time. There is still a lot to be investigated, but there is some evidence to suggest that these practices may be helpful in reducing inflammation. These practices may be helpful in treating as an adjunct certain psychiatric disorders such as mood disorders and anxiety disorders. But again, the evidence is still in its infancy and we still have a long way to go. Ok. Eu queria fazer notar o tom extremamente cauteloso. Já estamos em 2015, apesar de todo o bruá na imprensa sobre os benefícios da meditação mindfulness, vejam o tom cauteloso com que ele se refere aos eventuais benefícios que a meditação pode trazer em diversas condições de saúde. E num livro que já está publicado em português, que ele publicou juntamente com Daniel Goleman, ele diz assim: os efeitos relatados podem ser simplesmente devido ao facto das pessoas terem esperanças positivas, expectativas positivas, ou seja, é o efeito placebo. Mas os dados que eles referem neste livro são um aviso para alguém que veja a prática de meditação, que alguém que se interessa pela prática de meditação, tenha cuidado com os exageros que se dizem em relação aos seus benefícios. Uma meta-análise, uma revisão sistemática meta-análise de 2021 sobre o efeito destes programas nas funções cognitivas de adultos,
portanto penso que será particularmente interessante para estudantes universitários. Uma das conclusões, portanto, a totalidade dos estudos abrangidos corresponde a 2.238 participantes. Eles diziam a magnitude do efeito de todos estes estudos, dos programas baseados em mindfulness, em comparação, em relação com as intervenções que eram submetidos os grupos de controle, a magnitude do efeito era pequena, okay? Era pequena em comparado com outros programas. Okay? A magnitude do efeito basicamente é assim, a diferença entre o valor médio de uma grandeza que estamos a medir num conjunto em comparação com o valor médio da mesma grandeza no outro conjunto, a dividir pelo desvio padrão. Portanto, considerando todos os estudos, as práticas os programas baseados em meditação eram mais eficazes quando o grupo de controle era inativo, não estava a fazer nada, um grupo de controle passivo, mas não quando o grupo de controle era ativo. Portanto, se o grupo de controle não estivesse a fazer nada, os programas baseados em mindfulness tinham efeitos apreciáveis, mas se o grupo de controle estivesse a fazer um outro programa, que não baseado em mindfulness, os efeitos são semelhantes. Portanto, a conclusão é: os programas baseados em mindfulness são tão eficazes quanto outros programas já existentes. Não são espetacularmente mais eficazes, mas são tão eficazes. Portanto, nós temos mais escolha. Okay. E as conclusões deste estudo, neste caso para as funções cognitivas em adultos, são muito semelhantes às outras meta-análises sobre outras condições de saúde. Portanto, é muito importante, queria deixar isto bem claro, é muito importante nós cultivarmos expectativas realistas. Tá bem? E é importante nós estarmos avisados para isso, para não confundirmos mindfulness com McMindfulness. McMindfulness é a McDonaldização das práticas de mindfulness. Tá bem? E a situação é tão grave que o John Kabat-Zinn, portanto, quando veio ao Fórum de Davos na Suíça em 2015, escreveu um artigo no jornal britânico The Guardian, dizendo que mindfulness tem um enorme potencial de salutar, mas McMindfulness não é panaceia nenhuma. E eu dizia, mindfulness é frequentemente mal compreendida. É uma maneira de ser, uma maneira de estar, e não é um conceito rápido. McMindfulness é uma coisa superficial que ignora os alicerces éticos da prática de meditação e a divorcia mindfulness do seu enorme potencial transformador, do seu potencial profundamente transformador. E mindfulness tornou-se um negócio que só pode decepcionar os consumidores vulneráveis que olham para a mindfulness como uma panaceia. The cultivation of mindfulness, of moment-to-moment, non-judgmental awareness, is really, it sounds very simple, but it's actually just about the hardest work in the world for human beings, because we get so caught up in our conditioned states of mind. Ele diz que mindfulness, cultivar mindfulness, e a palavra meditação significa, a palavra em Pali que nós traduzimos por meditação, a palavra em Pali que é bhavana, significa cultivar. Portanto, cultivar mindfulness ou meditação mindfulness parece muito simples, mas na realidade é o trabalho mais duro do mundo para um ser humano fazer, porque nós estamos condicionados pelos nossos estados mentais. Não é? E claro, ao dizer isto, isto não vende, não é? Não vende, ou pelo menos não vende facilmente. Então, é natural que mindfulness exagere os benefícios e, portanto, os consumidores mais vulneráveis podem ser ludibriados. Então, vocês podem perguntar, ok, então, se isto é assim, se é o trabalho mais duro, se é tão eficaz como os outros programas, vale a pena uma pessoa começar a pensar em fazer meditação mindfulness? Eu acho que sim. Eu acho que sim, desde que a gente tenha em mente que não é inteligente esperar benefícios premium de uma prática low cost. Okay? Os benefícios que o Richard Davidson e o seu coautor Daniel Goleman referem naquele livro de estados alterados
Eles estudam pessoas que têm dezenas de milhares de horas de práticas de meditação. E essas pessoas realmente têm estados muito alterados, os efeitos, os benefícios são muito, muito grandes. Mas, claro, eles são profissionais, não têm uma prática, digamos assim, low cost. E nesse livro, os autores dizem que a meditação não é uma única atividade, mas é um conjunto vasto de práticas, que todas, cada uma à sua maneira particular, influenciam a mente e o cérebro. E eu gosto muito desta fotografia de Jon Kabat-Zinn, em que ele está a ouvir o seu próprio coração. Porque, para mim, eu interpreto esta fotografia como querendo dizer que a prática de mindfulness não pode ser dissociada da prática de heartfulness. Ou seja, mindfulness não envolve só, a meditação mindfulness não envolve só trabalhar aspectos mentais, ou cerebrais, se quiseram, mas envolve também trabalhar qualidades do coração, qualidades emocionais. E de onde isto vem, da psicologia budista, right mindfulness, samasati, faz parte de um conjunto de 8 fatores, ou um conjunto de práticas, não é? E que são frequentemente numeradas por esta ordem, portanto, right mindfulness é até a 7ª, mas eu, em vez de ver estes fatores, estes 8 fatores, por esta ordem, eu gosto mais de pensar nestes 8 fatores assim. Cada fator está interligado aos outros 7. Right mindfulness está interligado aos outros 7. E right mindfulness é um alicerce de todas estas práticas. Eu queria também fazer notar que um discurso budista sobre a prática de mindfulness, sobre a prática de right mindfulness, refere uma dúzia de vezes a expressão wrong mindfulness. Okay? Portanto, mindfulness não é só por si benéfica, tem de ser right mindfulness, porque pode ser wrong mindfulness e não é benéfica. E a conclusão que eu chego, depois destes 20 e tal anos que tenho de prática, é que a meditação mindfulness, com prática formal e informal, dedicada e continuada, permite reduzir o stress, permite reduzir a reatividade e permite desenvolver a benevolência e a compaixão para com os outros e para connosco próprios. Portanto, a autobenevolência e a autocompaixão. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, José. Foi extremamente... Consegui cumprir o tempo? Sim, está tudo dentro do horário. Foi extremamente interessante. Eu, se calhar, fazia já uma pergunta direta de follow-up, que é, portanto, então aqui a conclusão é que isto é uma prática que requer algum tempo e alguma consistência. Portanto, se uma pessoa agora não tiver essa disponibilidade, alguma coisa que pode fazer assim mais imediata para aceder ao estado mental mindful? Sim. Deixe-me dizer, Mariana, que quando eu faço cursos de MBSR, eu não aceito toda e qualquer pessoa que se inscreva. Eu tenho que ter um mínimo de garantia de que a pessoa está em condições na sua vida, na fase da sua vida, no seu estilo de vida, com todas as obrigações que possa ter, está em condições de desenvolver uma prática dedicada e continuada que lhe permita obter benefícios, senão isto é um logro. Okay? Pronto. Mas, como estava a dizer, se as pessoas não tiverem muito tempo, será que não podem fazer nada entretanto? Eu acho que sim. Há uma série de pequenas práticas, umas que parecem mais meditativas, outras parecerão menos meditativas, mas que eu acho que têm efeitos benéficos. Eu acho por experiência própria e também pela literatura. Portanto, há coisas que se podem fazer. Uma delas que tem grande efeito sobre estados depressivos, não me estou a referir a depressões major, mas estou a falar em estados de abatimento, de depressão, que são as práticas de exercício aeróbio. Correr, andar de bicicleta, nadar, não é? Que têm um grande efeito sobre a depressão e sobre também a ansiedade. Tá, ao fim de 1 a 2 semanas, mais uma vez, com prática regular, dedicada e continuada, é possível, mas não tem que ser muito intensa, pode ser, 1/4 hora por dia, ou meia hora por dia. Não é preciso bater recordes.
têm efeitos perfeitamente perceptíveis ao fim de uma semana ou 2 semanas, efeitos benéficos sobre estados de depressão, estados de ansiedade. Outra coisa que as pessoas podem tentar são exercícios respiratórios. Quer os exercícios respiratórios do yoga, que se chamam pranayama, que têm assim um caráter um bocado mais esotérico, ou exercícios que são menos esotéricos, por exemplo, a chamada respiração em caixa ou respiração em quadrado, que é muito fácil de realizar. É inspirar durante 4 segundos, reter a respiração, depois durante 4 segundos, depois expirar durante 4 segundos, e, por fim, reter a respiração durante 4 segundos até voltar a inspirar. E fazer este ciclo repetidas vezes. Okay? Isto ajuda muito a controlar especialmente a ansiedade. Outra sequência do programa de yoga, que é conhecida pela saudação ao sol, que está aqui indicada a sequência. Okay? Podem encontrar isto facilmente na internet, sobretudo quando isto é feito com uma respiração controlada, chamada respiração Ujjayi. Portanto, esta respiração exige alguma aprendizagem, como a fazer esta sequência de exercícios, mas uma vez decorando esta sequência de exercícios, aprendendo a realizá-la corretamente, tem muitos efeitos benéficos. Isto pode demorar 10 minutos, 1/4 hora a fazer várias vezes esta sequência. E há também uma prática de meditação muito curta, à volta de 3 minutos, que em inglês chama-se 3-step breathing space. Breathing space é uma expressão engraçada, porque isto implica uma atenção à respiração, e a expressão breathing space significa um intervalo, portanto está a ser interpretada como intervalo para prestar atenção à respiração. Em português eu costumo usar a expressão pausa de 3 passos. E se vocês quiserem, se estiverem de acordo, eu gostava de fazer uma demonstração. É apenas uma versão possível, há outras versões. Eu vou fazer uma, desculpem, vou guiar uma prática que demora aproximadamente 3 minutos. Então, eu pedi-lhes que descruzassem as pernas, se tiverem por acaso as pernas cruzadas, pusessem os 2 pés no chão, e se sentirem confortáveis com isso, fechar os olhos, ou então, se preferirem, deixar só os olhos semicerrados, as pálpebras baixadas, o olhar baixado, sem estar focado em nada. E agora pedi-lhes que prestassem atenção às sensações físicas, talvez notando os 2 pés pousados no chão, talvez notando onde é que estão as mãos e como é que estão as mãos. Talvez notando, se calhar, alguma tensão nos ombros, podem estar contraídos, ou o rosto, podem sentir, se calhar, o rosto franzido, tenso. Notem também se por acaso há algum pensamento que está a persistir, a bater na mente persistentemente, por exemplo, uma preocupação. Notem também qual é o tempo interior, se é um tempo escuro, cinzento, ou um tempo luminoso. Ou seja, se estão mais para o triste, ou mais contentes, ou algo no meio. Agora peço-lhes que pousem uma mão sobre a barriga. Só pousar, sem fazer força. E foquem-se no movimento de vai e vem da parede abdominal. Expande-se quando inspiramos e retrai-se quando expiramos. E vamos seguir com a nossa atenção algumas respirações. E agora peço que comecem a alargar o foco da vossa atenção, ficando cada vez mais largo, de maneira a abranger todo o corpo, dos pés à cabeça.
E começamos a abrir ao exterior, começando por notar os sons que nos estão a entrar pelos ouvidos dentro. Pode ser só a minha voz, podem ser outros sons. E gentilmente começando a abrir as pálpebras, abrir os olhos, se tiverem os olhos fechados, notando a luz. Ok, esta é uma meditação que pode ser feita em qualquer sítio, pode ser nos transportes públicos, podem não fechar os olhos, podem estar simplesmente assim, com o olhar para o infinito. Ninguém vai dizer que estão a fazer meditação. E podem repetir isto ao longo do dia, 2, 3 vezes por dia. Eu acho esta meditação muito concentrada e é realmente útil. Em tão pouco tempo, os benefícios que esta mini meditação pode trazer. Foi interessante este exercício. Não sei se o resto das pessoas acompanharam. Eu já me sinto mais relaxada. Não, estou a brincar. Muito obrigada por esta demonstração. Eu também queria aproveitar também para perguntar, assim temos uns minutos antes das perguntas de toda a gente, para perguntar sobre o projeto que o José tem na Universidade de Aveiro de apoio aos estudantes, que tenta incorporar um pouco esta ideologia do mindfulness. Se pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Bom, o que aconteceu foi que, tal como vocês me relataram antes de começarmos esta gravação, aqui na Universidade de Aveiro, no Departamento de Física, houve uns estudantes de pós-graduação que resolveram fazer um inquérito à saúde mental dos estudantes do Departamento de Física. Entregaram esse relatório ao diretor do departamento e o diretor do departamento, sabendo desta minha atividade, chamou-me para ver se eu estaria disponível para fazer alguma coisa. Ele até falou em programas de redução de stress, mas eu disse, eu acho que os estudantes precisam de outra coisa. E eu tinha acabado em julho de completar um curso de 1 ano, 11 meses nos Estados Unidos, via Zoom, de cuidados contemplativos. Eu disse, o que se pode fazer é cuidados contemplativos, aplicar os cuidados contemplativos a estudantes universitários. Os cuidados contemplativos significa cuidar de alguém, e em que o cuidador tem uma prática de meditação. Não é? O cuidado pode ou não envolver meditação. Não é? Portanto, eu não uso a expressão cuidados contemplativos com os estudantes, mas digo que os estudantes têm problemas que sempre tiveram. A pandemia possivelmente tornou-os mais graves, e têm problemas no sucesso académico, motivados por diversas causas, têm diversas causas, e pode ser útil começar por falar com alguém com a experiência de um professor. Portanto, o diretor do departamento convocou uma reunião com os estudantes que tinham feito aquele estudo. Os estudantes acharam que isto seria boa ideia e, portanto, nós criamos no tal gabinete que a Mariana referiu há pouco, o Gabinete para a Qualidade e Inovação Pedagógicas, criamos este projeto que chamamos ASAS, que tem que ver com... Eu preferi não usar a expressão saúde mental, porque eu não sou profissional de saúde. Eu preferi usar o conceito, ou como os psicólogos dizem, o construto de qualidade de vida, que é um conceito multidimensional, envolve vários aspectos. Portanto, há um cartaz que está fixado, tem um código QR, e diz isto: é frequente os estudantes ou estudantes sentirem que não conseguem atingir os seus objetivos académicos, devido a diversos fatores, entre os quais questões de saúde física ou questões psicológicas, e portanto, começar por falar com alguém com a experiência de um professor pode ser útil. E esse apoio, esse cuidado, se quiserem assim, começa necessariamente por ouvir, por dar atenção aos estudantes, o que é que os aflige. E essa atenção tem de ser sem agenda, isto é, sem um guião pré-definido. Eu, quando converso com o estudante, não sei o que é que vou sugerir, não sei o que é que vou propor, não tenho um pré-juízo sobre o que vou fazer. Tenho que ouvir sem preconceitos, sem estar a julgar o estudante, sem qualquer paternalismo nem moralismos.
portanto, respeitador da sua pessoa, e a confidencialidade é uma coisa sagrada. Aquilo que os estudantes me dizem é como quando faço um curso de MBCR, aquilo que a pessoa me diz na entrevista pré-curso é sigilosa, morre ali. Isso é uma condição importante. E, portanto, é isso que começou a funcionar no início deste ano letivo. A afluência não tem sido grande. Houve 4 estudantes que me contactaram e, lamentavelmente, não foi por iniciativa própria, foi porque foram encaminhados por professores. Não sei se isto vai ser útil, mas, enfim, também não trabalho para as estatísticas. Se isto for útil a uma pessoa, eu já fico satisfeito. Uhum. Sim, é uma coisa que está a experimentar, mas parece uma approach interessante. Enfim. Ok, então se calhar agora podemos responder aqui umas perguntas das pessoas. A primeira pergunta que está aqui, acho que já foi respondida no nosso pequeno exercício, que era sobre uma pessoa que perguntou: eu nunca estive numa sessão de mindfulness, o que costuma acontecer na prática, mas acho que podemos passar essa agora que tivemos a experiência. Depois a próxima pergunta era: poderia falar um pouco da sua experiência pessoal com o mindfulness? Eu gostava de começar por dizer que a palavra sati, que mindfulness é uma tradução, a palavra sati é feminina e, portanto, eu nunca digo mindfulness, digo sempre a mindfulness, mas há muita gente que diz o mindfulness. Mas pronto, deixando essa questão de género, a minha experiência começou, eu desde dos meus 20 anos que me interessava por meditação, mas isso é um dia talvez, quando eu tiver tempo, agora não, estou a acabar o curso, depois estou a acabar o mestrado, depois estou a acabar o doutoramento, ia sempre adiante, até que um dia, porque estava a atravessar uma fase pessoal muito difícil, achei que era a altura de fazer um retiro de meditação budista, e fui para a Inglaterra, para uma instituição chamada Gaia House, que fica no sudoeste da Inglaterra, em Devon, e fiz o meu primeiro retiro. Comecei a fazer um retiro de meditação de uma semana em silêncio. E depois nunca mais parei. Eu ia dizer, isso é logo uma maneira um bocado radical. Abrupta, exato. Sim. Ok. Pronto, e depois quando, em 2010, houve aqui umas alterações na universidade, que não vale a pena referir, e eu achei que era a altura de mudar de vida, e então pensei em dedicar-me à meditação de uma forma mais académica, e portanto resolvi fazer um mestrado na Universidade de Bangor, fica no país de Gales, e na altura eu estava na escola, no departamento de saúde da universidade, e comecei a sondar se, junto dos médicos que lá trabalhavam, se era uma boa ideia, uma pessoa como eu, que sou físico de formação, aplicar estes programas a doentes. Eu tinha um médico, bastante meu amigo, que é oncologista, e entusiasmou-me, incentivou-me a avançar, e, portanto, a minha tese de mestrado foi com doentes oncológicos, foi aplicar um programa específico para doentes oncológicos, um programa baseado em mindfulness, e depois, a partir daí, continuei a trabalhar com pessoas com condição de saúde, como cancro, fibromialgia, depressão, ansiedade, dor crónica. Ok. Muito bem. A próxima pergunta que está aqui é se pode dar exemplos de alguns centros, principalmente na zona de Lisboa online, onde se possa realizar algum curso de mindfulness ou MBSR, assumo, ou meditação para iniciantes, apesar de, no meu caso, já praticar algumas vezes apenas em grupo. Pronto. Eu não conheço o suficiente, eu já fiz vários cursos de MBSR em Lisboa. Eu não estou a par do que se passa, não sei bem, não posso recomendar nenhum em especial, mas há um conselho que eu posso dar, que é um conselho que eu tenho seguido. É uma pessoa ousar experimentar. Vai a um centro, pratica nesse centro durante algum tempo e logo vê se aquilo funciona. Se deixar de funcionar, muda, procura outra coisa. As recomendações que eu poderia fazer baseia-se na minha experiência, funcionaram para mim durante algum tempo, depois deixaram de funcionar. Por exemplo, a Gaia House foi onde eu comecei, eu vou lá quase todos os anos fazer retiros pessoais. Durante uns anos ia para a Espanha,
pai, uns meia dúzia de anos, ia para o centro durante esse período aquilo funcionou. Depois começou a deixar de funcionar e deixar de ir. Portanto, experimentem e logo veem se acham que é benéfico, continuam. Se deixar de ser, ou se não for, mudam. Pois, ok. Há aqui uma pergunta mais recente, mas que é relacionada, que é a perguntar se meditação guiada em grupo faz sentido. Faz, claro. Sim. Também Claro, nestes programas de mindfulness, a dimensão terapêutica, digamos assim, a dimensão terapêutica do grupo é muito importante. Não é? Eu agora quase só faço cursos individuais, mas noto que a colaboração das outras pessoas, a partilha por parte de outras pessoas, de outros participantes, é extremamente benéfica. Tem a vantagem, sendo um curso individual, pode ser mais adequado às necessidades específicas daquela pessoa. Mas a dimensão grupal destes programas é muito importante, tem um grande valor terapêutico. Pois, por acaso, assim, aproveito aqui também para mencionar, nós até estávamos a pensar no nosso grupo aqui do Clube de Estudantes de Saúde Mental, começar uma iniciativa que seria uma espécie de sessão de meditação em grupo, que acontecer regularmente, claro. E não sei se talvez tenha algumas ideias para tentar fazer isto de uma maneira eficaz, mas pronto, acho que o ponto importante é ser regular, não é? Ser consistente e... Sim. Pronto, há várias maneiras de fazer isso. Há centros que são abertos a qualquer pessoa pode começar. Portanto, pode não ser um processo muito eficiente. Eu mantenho sessões que se chamam, costuma-se chamar sessões de drop-in, que as pessoas podem aparecer, mas estas sessões são fechadas a pessoas que fizeram cursos comigo. Portanto, eu sei que quem lá está tem uma certa visão do que é meditação, a maneira de estar naquelas sessões, digamos assim, já está previamente filtrada. Mas há outros centros que fazem, que são abertos. Qualquer pessoa pode começar. Ok. Depois havia aqui também uma pergunta que pede para falar mais sobre a sua experiência na formação em Mindfulness e porque é que achou necessário recorrer fora de Portugal para obter a sua formação. Bom, Portugal é um país muito pequeno, há poucas pessoas que se dedicam à meditação, ou pelo menos havia quando eu comecei, e as pessoas que eu conhecia não me conseguia identificar com elas. A visão que tinham da meditação não era a minha. E portanto fui procurar noutro sítio. E encontrei essa instituição, Gaia House. Quando eu fui para lá foi em 1998, encontrei um centro que dizia Centro para Meditação, Insight e Compaixão, acho que era assim. Eu disse, não preciso de mais nada, e fui. É exatamente aquilo. Meditação, compaixão e inquiry. Inquiry. Eu disse, é tudo o que eu preciso. Pronto, fui. Ok. Desculpa, Mariana, já agora. Mas há outras coisas que não fazem parte da cultura europeia, mesmo no âmbito da meditação, que é o caso dos cuidados contemplativos, que é uma abordagem que só existe na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E, portanto, eu tive mesmo procurar fora do continente europeu. Pois. Ok, certo. Havia aqui uma pergunta mais específica sobre um dos slides, só na comparação, portanto, nos estudos em que comparavam pessoas que estavam a fazer ativas, ou seja, pessoas que estavam a fazer algum tipo de tratamento e pessoas inativas, e esta pessoa estava a perguntar o que é que significa aqui ser ativo, ou seja, que tipo de tratamentos é que... É assim, vou dar o exemplo do meu trabalho de tese. Portanto, eu consegui recrutar para o estudo 24 doentes oncológicos. Esses doentes depois foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo de 12 fez um programa baseado em mindfulness e o outro grupo de 12 ficou à espera, não fez nada, estava a fazer o seu tratamento oncológico habitual. E ambos os grupos eram administrados os mesmos questionários. Um questionário sobre mindfulness e outro questionário sobre a qualidade de vida do doente oncológico. Não é? Era administrado no princípio e no fim, e ao fim de 12 semanas. Não é?
E depois, quando acabou o estudo, o programa baseado em Mindfulness era oferecido, já fora do estudo, aos doentes que ficaram no grupo de controle. Portanto, são doentes que ficam à espera. Não estão a fazer nada senão aquilo que já fariam habitualmente se não tivessem participado no estudo. Portanto, isto é um controle passivo. O controle ativo. O grupo está a fazer um programa que pode ser um outro tipo de programa, tá bem? Que não tem a ver com Mindfulness, ou pode ser um programa que se chama Sham Mindfulness, que é um programa que imita todas as características do programa baseado em Mindfulness, exceto uma, não tem Mindfulness. Em tudo o resto é muito semelhante. Não é? Pois, para eliminar... Exatamente. Portanto, isto é um controle ativo. Estou a ver, tem justamente a ver com o facto do grupo. É muito importante, por exemplo, as pessoas juntarem-se em grupo, tá bem? Porque isso pode ser um elemento terapêutico fundamental, e é de facto. Pois. Portanto, se as pessoas não estiverem simplesmente cada um por si em casa, não seria comparável. Exatamente. Pois. Ok. Depois, há aqui uma pergunta que eu acho que já foi respondida, por isso, se calhar, se tivermos tempo no fim, podemos voltar lá. Eu acho que há outras aqui, talvez mais urgentes. Portanto, há uma... ok. Há aqui uma a perguntar se o Centro de Prática e Estudos de Mindfulness da Universidade de Aveiro é apenas para estudantes da Universidade de Aveiro ou pode ser para qualquer estudante? E se calhar também o programa de apoio. Ok. Em relação aos cursos de Mindfulness, eu não tenho feito cursos para estudantes. Tenho feito cursos para o público em geral ou para pessoas que me procuram por uma condição de saúde. E a universidade tem uma entidade comercial que chama-se UNAV, e, portanto, é através dessa entidade comercial que esses cursos são comercializados, digamos assim. Pronto. E a universidade, portanto, tem uma comissão, recebe uma comissão para esses cursos. Pronto. Se houver um estudante que vá lá inscrever-se nesse curso, pronto, é tratado, não tem um tratamento especial de outros participantes. Em relação a este programa de apoio ao sucesso académico, como eu já tinha dito à Mariana, o meu interesse é ajudar pessoas, independentemente de serem da Universidade de Aveiro, estudantes, neste caso, independentemente de ser da Universidade de Aveiro ou do técnico de outra universidade qualquer. Eu estou disponível, é uma coisa que eu gosto de fazer. Não recebo nada por isso, é um programa gracioso. E o que eu disse à Mariana foi que se o clube de estudantes acharem interessante, pode fazer-me um pedido formal, isto é, escrever-me um e-mail, e eu tenho que pôr isso à consideração do diretor do meu departamento, eventualmente da reitoria, se estou autorizado a fazer uma coisa dessas. Não é? Se for pago, eu estou. Se for pago através daquela empresa UNAV, portanto, a universidade ganha dinheiro, não se mete nisso. Mas agora pode ter objeções, assim, então este nosso funcionário está a gastar tempo a prestar serviço a estudantes de outra universidade, portanto, tem que ter essa autorização. Da minha parte, não há obstáculo nenhum. Ok, estou a perceber. Ok, há aqui mais talvez duas perguntas que são importantes. Portanto, há uma pessoa que está a pedir alguma bibliografia acerca da prática de Mindfulness ou ainda como ela se diferencia do Mindfulness. Portanto, havia aquele livro que mostrou... Estados alterados, sim. Ok, exato. Talvez a seguir possa escrever aqui no chat o nome. Sim. E não sei se há outro livro que queria mencionar. Bom, os livros de John Kabat-Zinn, eu confesso que não estou a par do que é que está publicado em português, mas os livros de John Kabat-Zinn, pronto, desconfiem de livros que tenham como subtítulo eliminar o stress, coisas que soem a mindfulness, pronto, evitem um bocado. Não é? Mas, por exemplo, este livro dos Estados Alterados é um livro muito agradável de ler. Está muito bem escrito, é muito interessante, conta um bocado a história da investigação em meditação no Ocidente, nos Estados Unidos em particular. É um livro que eu recomendo, estes Estados Alterados, do Richard Davidson, Daniel Goleman e Richard Davidson. Ok. Certo, e depois há aqui mais uma pergunta sobre como é que foi a experiência nesse retiro que mencionou, se foi positivo e se aconselha. Sim, foi muito positivo.
E, curiosamente, nesse retiro eu tive a experiência de cuidados contemplativos. Houve uma altura em que eu achei que era melhor ir falar com um dos professores do retiro. O retiro tinha 2 professores, e contei-lhe a razão porque estava a fazer aquele retiro, porque é que estava a sentir alguma perturbação naquele momento. E ele ouviu-me muito atentamente. Era uma pessoa, era um neozelandês, assim, alto, louro, de olhos azuis, muito rosadinho, tinha um ar angelical. Era muito, muito doce, uma pessoa muito, muito doce. E estávamos sentados, pernas cruzadas um em frente ao outro, e tudo o que ele me disse no final foi: isso é suficientemente duro ouvir contar esta história, quanto mais estar a viver essa história. E foi apenas isso. E ajudou-me bastante. Este é um exemplo de cuidado contemplativo. Ouviu-me sem agenda. E no fim, tudo aquilo que ele achou pertinente para me dizer foi que percebia que era muito duro aquilo porque eu estava a passar. E pronto. Pois às vezes é tão simples quanto isso, não é? Tudo o que uma pessoa precisa é alguma compaixão. Sim, e precisa de sentir uma presença, que a pessoa está ali presente mesmo, ouvir, e uma presença calorosa, amistosa. Exatamente. Às vezes é tudo isso que as pessoas precisam. É por isso que me interessa tanto por esta ouvir sem agenda, da atenção sem agenda, porque eu sei quanto beneficiei disso. Pois, pode ser decisivo. Eu também tinha uma pergunta relacionada também à experiência de um retiro de meditação. Eu conheço uma pessoa que também fez um retiro muito longo de 3 meses, e pronto, claro que foi positivo no total para ela, mas ela disse-me que teve ali uns momentos em que aquilo evocou sentimentos mesmo muito fortes e memórias muito dolorosas, etc. E por isso também isto faz-me pensar que também há um certo risco associado, que às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Pensam que a meditação é uma coisa que só pode ser negativa, positiva. Que só pode ser positiva. Sim, mas... Sim. E, nestes programas baseados em mindfulness, sobretudo se as pessoas fizerem como eu faço, uma seleção, eu tenho que garantir tenho que ter o mínimo de garantia, tanto quanto se pode ter uma garantia, de que a pessoa vai beneficiar. Okay? E faço isso com muito cuidado, certifico-me de que a pessoa tem apoio no caso de se vir a sentir mal. Nos retiros, portanto, quando uma pessoa está muitos dias em silêncio, tá, pode haver muita coisa que vem ao de cima, pode emergir muita coisa. E isso pode ser muito duro. Então, se as pessoas tiveram experiências traumáticas, não é? Isso pode ser muito duro. Mas só agora, só nos últimos anos, é que se começa a estudar as experiências negativas associadas, a estudar e a documentar as experiências negativas associadas à prática de meditação. Acho que são poucos os casos, tanto quanto se sabe, tá? Mas quando surgem podem ser casos sérios e, portanto, temos de prevenir. Tá? Temos de ter cuidado para os prevenir. Ok. Então, bem, estamos a chegar ao final do nosso tempo, por isso eu queria lhe agradecer muito pela talk muito interessante, por toda a informação que partilhou connosco. Queria só lembrar às pessoas que estão aqui que nós temos um formulário de feedback do evento e que nós vamos pôr aqui o link para esse formulário. Também vamos pôr uns links relacionados com o orador, portanto, dentro do Centro de Mindfulness da Universidade de Aveiro, assim como para o projeto ASAS, o projeto de apoio aos estudantes. E podem seguir as nossas atividades como costuma ser nas redes sociais, também temos a nossa mailing list. Vamos pôr aqui os links todos no chat. E pronto, agradeço a toda a gente por ter aparecido. Mariana, desculpa, aquilo que eu lhe tinha dito, se alguém me quiser contactar pessoalmente, tá? Porque não quero falar aqui, ou por falta de tempo ou por outras razões, pode-me escrever para mindfulness@ua.pt e eu terei muito gosto em responder. E gostei muito de estar aqui, espero que a minha intervenção tenha sido útil dentro dos objetivos do vosso clube de estudantes e desta iniciativa. Absolutamente, foi exatamente o que nós queríamos, saber mais sobre mindfulness para além do hype superficial. Isso, muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada. Adeus então.
Eu pus agora aqui uns links para toda a gente, caso queiram aceder. Muito obrigada e tenham o resto de um bom dia.